a mais um Café com Jesus. Que alegria ter você aqui comigo para aprendermos mais sobre a palavra, entendermos sobre o caráter de Deus, aquilo que Ele quer de nós e aquilo que Ele tem para nós, né? E hoje eu trouxe um assunto aqui que eu tenho refletido muito durante esses dias, porque eu estou lendo esse livro aqui e é muito interessante, chama Redescobrindo a Paternidade. Eu fui em um treinamento há um tempo atrás e o autor, né, o Nathanael Brito, ele estava fazendo lá uma pregação nesse treinamento e foi assim maravilhoso o assunto que ele abordou, né, sobre paternidade. Você pode ter passado pela situação de que você não teve um pai presente. Você às vezes nem conhece o seu pai, ou você até conhece, mas não tem aproximação, ou você até convive, mas você não teve ali uma aproximação afetiva mesmo, né, de pai e filho. E por conta disso, por conta dos nossos pais terrenos aqui na Terra, a gente acha que o Deus Pai no céu é a mesma coisa que o nosso pai terreno aqui na Terra. E na verdade não é, né? Não tem como ser, porque o nosso pai terreno aqui na Terra, ele é um ser humano, como nós, né? Como nós, ele é um ser humano. E muitas vezes o que eles reproduzem são aquilo que eles receberam dos pais deles. O meu pai, por exemplo, ele teve um pai que eles moravam num sítio na época e o pai dele era muitas vezes alcoólatra, muitos dias alcoólatra, era agressivo, né? Então foi isso que ele recebeu. E ele ainda ressignificou muita coisa e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente e ele nunca, na verdade, foi igual ao pai dele, porque ele mesmo teve que ressignificar. Às vezes a gente mesmo tem que ressignificar muitas coisas para a gente não levar o mesmo padrão dos nossos pais. Você pode pensar que você não quer ser como seu pai, como sua mãe, não quero fazer o que eles fizeram comigo. E aí, quando você menos percebe, você tá lá reproduzindo as mesmas coisas que eles faziam. Porque se você não é intencional e realmente decidir fazer diferente, você acaba reproduzindo as mesmas coisas, não é verdade? Então, hoje eu vim aqui te dizer o que é realmente o Deus Pai, como Ele é, né? O Deus Pai. E é totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui na Terra, porque a gente não pode comparar nossos pais com o Deus Pai, ou achar que o Deus Pai é a mesma coisa que os nossos pais terrenos aqui na Terra. Na verdade, o Deus Pai, ele tem um amor tão incondicional por nós, que não tem nem como a gente imaginar. Lá no Salmo 27, Salmo 27, eu tô lendo esse Salmo todos os dias, fala assim, que mesmo, Salmo 27, versículo 10, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então olha isso, mesmo que você não tenha conhecido o seu pai ou a sua mãe, o Senhor, Ele vai te acolher. Não importa que você não conheceu os seus pais terrenos, mas o Pai que está lá no céu, Ele vai te acolher todos os dias. A gente precisa sair dessa orfandade, sair desse lugar e acessar esse amor incondicional que Deus Pai tem por nós. E aí eu quero trazer um trechinho aqui do livro sobre o que ele fala, o que é a orfandade, né? O órfão espiritual opera a partir de um lugar de escassez, insegurança e dependência das opiniões alheias, ao invés de viver na plenitude da filiação divina. Aqui, por que ele fala o órfão espiritual? Porque você pode ter o seu pai aqui ainda terreno, vivo na terra. Então a gente muitas vezes não é órfão de carne, porque nossos pais estão vivos, mas a gente é órfão espiritual. Porque a gente não enxerga Deus como um pai, a gente enxerga muitas vezes Deus como alguém distante, como alguém que só serve para nos punir, que quer nos proibir de tantas coisas. E na verdade não é isso. Na verdade, a gente fica nesse lugar de órfão espiritual e nós mesmos acabamos trazendo para nossa vida o quê? Escassez, insegurança e dependência de opiniões alheias. A gente quer viver pelas outras pessoas.
E na verdade, quando a gente pega a nossa filiação divina, a gente vive em plenitude, como aqui está escrito. E também para trazer isso como um embasamento na Bíblia, não só no livro, né? Lá em João, 1 João, versículo 12, está escrito assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Então, você já parou para pensar como é ser filho de Deus? Filho daquele Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que nos ama assim incondicionalmente, que deu a vida do seu filho na cruz para nos salvar. Então a gente precisa tomar posse dessa filiação divina, sair desse lugar de orfandade, acessar esse lugar de filiação divina para a gente poder viver em plenitude, porque senão a gente fica andando em círculos. Como no livro fala, a gente se preocupa com opiniões alheias, a gente vive em escassez, a gente não consegue acessar esse lugar de amor. Por quê? Se a gente não acessa esse lugar de amor, como que a gente vai transbordar amor? Não é verdade? Então, se você quer ter uma vida onde você quer transbordar amor para sua família, para os seus filhos, você quer quebrar padrões que muitas vezes teve aí nos seus antepassados da sua família, então, primeiro de tudo, você precisa aceitar essa filiação divina que Deus deu para nós, e para acessar ela a gente só precisa crer e aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. E aí a gente já tem o direito total de se tornar filho de Deus. Então eu te convido, se você ainda não fez isso, a aceitar e crer nesse Deus que está à sua espera e já te deu tudo aquilo que você precisa. Você não precisa mais viver andando em círculos, buscando padrões do mundo. Então só aceita a sua filiação. Quando eu entendi isso, de aceitar a minha filiação divina, foi quando eu comecei a mudar pensamentos, atitudes, padrões e entender realmente o meu valor, que eu sou filha de Deus e você também é. Então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Se inscreva no canal, que está aqui somente para te abençoar, está aqui somente para transbordar na sua vida. Tudo que eu estou vivendo aqui, eu quero transbordar aí para você. Então se inscreva nesse canal para você não perder nenhum conteúdo e ativa o sininho também, porque quando você ativa o sininho, toda vez que solta um conteúdo aqui, que eu solto um vídeo aqui, você recebe uma notificação para você assistir também, tá bom? Até o próximo Café com Jesus.